coisa do mundo é quando você fala assim, eu avisei, eu falei. Mas realmente quem me acompanha sabe o quanto eu estou dando porrada no São Paulo, não é de hoje. E quando me perguntam, por que você bate no São Paulo? Eu falo, porque eu comparo com o São Paulo. O São Paulo ele entrou num processo de decadência. Quando eu falei aquela história dos 10 anos para ficar abaixo do Bragantino, eu não estava brincando, não. Olha aí o que está acontecendo. Eu não estou falando de título. O São Paulo sempre vai ser tricampeão do mundo e ninguém vai ser, é óbvio daqui. Mas isso é o passado, é do hino, as glórias vêm do passado. O São Paulo ele está piorando a cada ano. Ele está uma coisa assim, ele está entrando numa decadência terrível, que eu não sei até onde ele chega. Às vezes, essa decadência, ela leva a você tomar uma providência, tipo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve que chegar no fundo do poço para poder tomar alguma providência. O próprio Vasco, né, saiu muito baratinho, porque tinha que tomar uma providência. O Botafogo, né? Então você começa a ter expectativa de que, chegando no fundo do poço, você consiga reagir. Então não é uma surpresa para mim o São Paulo está onde ele está. O São Paulo tem um sistema de administração, não é nem arcaico, é jurássico. O jeito de se dirigir o São Paulo e o Corinthians é uma coisa que já passou faz tempo. Bom, você depender do cara da piscina para você tomar uma posição no futebol. Uma coisa assim, totalmente fora de qualquer padrão, de qualquer patamar. E o problema do São Paulo é que ele tem uma arrogância muito grande. O cara lá, o diretor do tênis, eu estou falando aleatoriamente, que eu não sei nem quem é, nem sei se tem tênis do São Paulo, mas enfim. O diretor X, ele diz assim, nós ganhamos o tri mundial com esse sistema. Nós quem, cara pálida? Quem ganhou já não está mais aí, infelizmente. Esse que falou que ganhou, Flávio, disse a frase que ele escreveu lá no comunicado foi: eu ganhei o Paulista junto com o Leão em 2005. Pois é. Ganhei a Libertadores junto. Isso, é verdade. Jogou muito, fez um gol de bicicleta e tal. Então, essa arrogância do São Paulo, o São Paulo acha que ele ainda é o São Paulo do tempo dos cardeais, o São Paulo realmente poderoso, o São Paulo que construiu um Morumbi, né, vendendo lá tijolinho por tijolinho, claro, com a ajuda de muita gente, inclusive de clubes co-irmãos, mas aquele pessoal de Gá, hoje não, hoje é um grupo de pessoas querendo tirar vantagem do clube e não se iludam, trocar o presidente não vai mudar nada. Eu digo sempre o seguinte, eu estou olhando isso aí, e eu me acostumei a olhar essas coisas com uma certa dose de crítica. Eu sou chato, eu reconheço que eu sou chato, que eu pego no pé. Mas eu começo a desconfiar muito quando a coisa fica muito escancarada, todo mundo batendo, já começo a falar, tem alguém interessado nisso, né? Digamos, eu não estou duvidando de coisa nenhuma, também não estou acreditando, tá? Eu estou aqui por cima, eu estou olhando de cima, ou de baixo, como queira. Mas eu não estou tomando partido para lado nenhum, por quê? Digamos que tudo isso que estão falando do Júlio Casares seja verdade. Esse pessoal que está lá, que agora está batendo, estava junto. E tem umas coisas assim tão primárias nessas acusações, né? Primárias. Então assim, pegava dinheiro e levava para casa e tal. Tudo. Eu digo assim, primeiro, o Júlio Casares é burro. Ele foi executivo do SBT, da Record, ele faria uma coisa tão primária se ele quisesse fazer isso. Segundo, ele andava com o pessoal para cima e para baixo. Esse pessoal nunca viu isso. E se viu, por que não falou? Eles eram conselheiros do São Paulo desde sempre ou só agora, quando começa a ficar um ano político, eles podem ter interesse de pegar um pouco desse butinho aí? Então isso, sabe, tá muito esquisito, sabe? Então você olha, por exemplo, a matéria de ontem lá no Fantástico que eu vi por cima. Não tem nada de novo, é a mesma coisa. As coisas vão se repetindo. Claro que são denúncias graves, óbvio, não estou minimizando, mas elas estão se repetindo. Então sai numa fonte, sai noutra. Então parece que todo dia tem coisa nova. E de novo a pergunta, se isso não começou a acontecer agora, se já acontecia, por que é que não se denunciava? Qual é a função do conselheiro? Pegar ingresso, né? Qual é a função do conselheiro? Não é fiscalizar? Eles não têm que olhar aquilo? Não tem uma comissão de fiscalização? Por que não fiscalizavam? Por que, de repente, a torcida organizada, que ganhou muito ingresso, esse para mim é o maior erro do Casares, ele facilitava ingresso para essas torcidas, para esses bandos uniformizados, tanto que várias vezes eu falei aqui, o torcedor que paga, o sócio-torcedor, ele não tem ingresso e esses caras têm ingresso para vender por um preço maior. Ele pegava o ingresso muito provavelmente de graça, metia umas porcarias deles lá, bandeirinha, não sei o quê, aumentava o preço e vendia fazendo função de cambista. E o sócio-torcedor, o cara que pagava no plano de diamante 300 paus, tinha que comprar ingresso desses cambistas, que tinha uma facilidade de São Paulo. De repente, esses caras ficaram revoltados. Eles não sabiam que tinha nada errado. Esse procedimento aí era correto. E agora eles estão denunciando, porque eles não falavam, estão facilitando o ingresso do São Paulo lá. O São Paulo está perdendo dinheiro. Porque se o ingresso, que vão dizer, custava 300, eles vendiam por 600,
Esses R$300 eram do São Paulo. Se o ingresso era 300, eu sempre também falo que o São Paulo vendia muito barato. Mas se o ingresso era comprado por 300, tinha gente para comprar por 600, ora, esses 300 são de São Paulo. Não são da torcida uniformizada. Eles estão inaugurando sede nova lá, estão todos chiques, estão não sei o quê. E o São Paulo? Está nessa pendura horrorosa aí. Então, gente, é muito complicado, sabe? Os caras falam quando alguém, eu vou mal comparando, né? Mas quando alguém fala assim, morreu alguém de maneira suspeita. Como é que a polícia começa a investigar? Ela fala assim, quem tinha interesse nessa morte? Aí você começa, né? Aí você começa por aí a fiscalização. Ah, quem tinha interesse era o mordomo, era o motorista, era, né, o vizinho, você vai. Aí é o mesmo caso. Pô, essas denúncias estão se repetindo. Será que alguém tem interesse nessas denúncias? Que elas sejam verdadeiras? E eu não estou dizendo que não são, nem que são. Como eu já falei, eu não olho para, não estou tomando parte de ninguém. Mas será que não tem muita gente interessada que essas denúncias se repitam, mesmo que elas sejam iguais ou parecidas? E onde eles estavam quando isso tudo estava acontecendo no São Paulo de maneira primária? Porra, vai na boca do caixa, tira dinheiro, leva, e tem um valor de 1 milhão. Caramba! Pô, tanto dinheiro saindo dos cofres do São Paulo e tal, e caíam os conselheiros. Eles faziam o quê? Onde eles estavam? Agora, ano político, começa a ter interesse, todo mundo quer e tal, então as denúncias se repetem e tal. No mínimo, quem está fazendo as denúncias, ou boa parte dos que estão denunciando, eram cúmplices do negócio. Eles sabiam que o negócio acontecia. Se eles são cúmplices, eu não sei se eles têm moral para querer pegar o lugar, porque é o que eles estão querendo. Então, não vai passar o tal do impeachment, não vai passar. Muito difícil que passe. Não vai passar. E se passar também não vai mudar nada na vida de São Paulo. Porque não tem ninguém que você fala, esse cara vai assumir e vai resolver. Então, de fato, o São Paulo está vivendo um momento de inferno. Não tiro a responsabilidade do presidente, porque ele é o presidente. E quando ele assumiu, ele sabia que isso ia ser assim. Ele pega um mandato a mais. E ele também vem do grupo do Juvenal Juventus, que vira e transforma São Paulo nisso tudo. Mas, sabe, de repente, o cara virou, nossa, todos os males do mundo. E os que estavam com ele naquele momento, todos. Em algum momento, todos estavam com ele. O que é que eles estavam fazendo que eles não denunciavam? Então, no mínimo, eles têm cumplicidade. É bom olhar com certo cuidado, sabe? Quando começa muita denúncia, você começa... será que foi tudo isso mesmo? E se foi, como é que ninguém viu, pô? Né? Será que o cara que cometeu, entre aspas, falcatruas, era tão primário assim, fazer uma coisa... Né? E se ele fazia com tanta facilidade, fazia abertamente, por que ninguém denunciou? Tem muita coisa estranha nessa história aí. Tem muita coisa que não me convence. Sem estar tomando partido para lado nenhum, que eu já falei. Se o Júlio ficar, se o Júlio sair, São Paulo não vai mudar em nada. São Paulo precisa de um choque de gestão. E passa principalmente por Clube Social do São Paulo, é Clube Social do São Paulo. Fora! Não pode nem entrar no estádio. Para entrar no estádio tem que pagar ingresso e caro. Tem que ser mais caro para cara que é sócio do clube. Que não necessariamente torce para São Paulo. Então, o clube social, os clubes sociais atrapalham demais os clubes. De onde surgiu Augusto Melo, esse brilhante Augusto Melo? Da parte social. De onde surgiu o Juvenal Juventus? Da parte social. E você vai olhando. Todas as coisas ruins dos clubes, elas vêm da parte social. Vem da parte social. Agora, Palmeiras, Leila Pereira, bem administrada, ela era da parte social? Não. Vem de fora. O Pedrinho Lourenço era da parte social? Não. Esse pessoal que está lá dirigindo o Flamengo era da parte social? Não. O Textor, que bem ou mal ajudou o Botafogo de alguma maneira, era da parte... Não. Esses caras... O cara, se ele torcer para o São Paulo, ele é torcedor. E torcedor não tem nada a ver com administrador. Outra coisa que eu também faria, cara para administrar o clube, preferencialmente não torce para o time. Isso não é paixão, isso é administração. Mas, enfim, com relação ao risco que o Raí está colocando de um eventual rebaixamento do São Paulo, não será a primeira vez. Em 90 também caiu. Você gosta até de lembrar isso direto aí no seu Olha, eu tenho algumas pessoas, eu tenho testemunhos gravados de algumas pessoas que eu acho que tem alguma referência no São Paulo. Por exemplo, eu tenho testemunho, tenho entrevista do Tele Santana falando que caiu. Tenho do Raí falando que caiu. Tenho do Miller falando que caiu. E tem um monte de Zé Mané que fala que não caiu. Eu prefiro ficar com as minhas pessoas. Não houve uma virada de mesa ali, Flávio? Não, eu quero me estender muito nesse assunto, mas não houve uma virada de mesa ali pro São Paulo permanecer? Assim. É jogo de palavras. Sabe aquele negócio de, em vez de... Não era segunda divisão, era A2. Sabe aqueles rolos? Então, é isso que eu tô falando, uma virada de mesa. Mas já tinha um negócio escrito e tal. Mas a verdade é a seguinte, São Paulo caiu pra segunda divisão. Foi disputar com os times de segunda divisão.
Eu torcia pro São Paulo naquela época que me gozaram. Eu nunca vou esquecer isso aí. Pô, eu tava na Copa do Mundo de 90, tinha um grupo de caras lá descendo. Pô, os caras desceram de arquibancada pra me sacanear. Eu tava fazendo reportagem lá embaixo. Os caras desceram de um bando. Ó, Chico Lang, Juca Kfouri, esses eu lembro bem. Ó, lá, vai entregar todo mundo aí que tava lá. Que tava lá, desceram pra me sacanear. Que desceram pra te sacanear. Pra me sacanear, porque eu torcia pro São Paulo, eles torciam pro Corinthians e falaram, perdão. Tem nomes. Tô falando, tem nomes na mas mesa, um monte. Só não mandava mensagem no celular porque não tinha celular. Sim. Mas o que eu fui sacaneado, então eu que torcia pro time, eu sei que foi rebaixado. Agora, você pode inventar. É que nessa história do aniversário do São Paulo fazer 100 anos em 30. O São Paulo foi fundado em 35. Quando o São Paulo era grande, tinha pessoas de alto nível, eles odiavam essa história do título de 31, que é do São Paulo da Floresta, não desse São Paulo. Quando o São Paulo entrou nessa miséria aí eles quiseram pegar o título de 31, que é de um outro São Paulo. Chamava São Paulo da Floresta. Esse São Paulo, que é a dissidência profissional do paulistano e que se junta com outra parte do que sobrou daquele São Paulo que faliu, esse time começa em dezembro de 35. E os grandes São Paulinos, os que fizeram o São Paulo, eles tinham horror quando se falava do título de 31. Horror. E agora vão meter o centenário em 30. Mas continua grande São Paulo. É que o momento é ruim. As pessoas que estão lá talvez não sejam as ideais para comandar o São Paulo, já estão há muito tempo no São Paulo, um grupo político que já está há anos e anos e anos. São Paulo tem uma história espetacular. Mas a história do São Paulo está lá. A história tem, mas não foi feita por essa gente. Então, esse é o problema. E essa não há perspectiva, né? Então, isso é o problema, entendeu, Pedro? Tem a história do São Paulo. Que você coloque tanta confiança, claro. Possa falar, nossa, tenho esperança nesse candidato, a coisa vai mudar. Não tem. Esse é o problema. Esse é o problema. E até mesmo se vier um empresário de fora. Você citou o Textor aí, enfim. O Paulo Nobre no Palmeiras. O Paulo Nobre demorou muito tempo para chegar à presidência do Palmeiras, né? Porque é difícil. Porque é bloqueado mesmo. Você tem que passar, né, por essa politicagem do clube. Eu sempre falo o seguinte: a camisa 10 do Santos nem sempre foi do Pelé. Ela foi de japonês, 2 vezes de 2 japoneses. Um deles, meu amigo, o Paulinho. Paulinho. Como é que é o. Bayashi? O Kobayashi, não? Paulinho Kobayashi, gente boa demais e tal. Mas ele usava 10 do Pelé, até ele se incomodava. Depois trouxeram o tal de Maezono, meteram a 10 do Pelé em 2 japoneses. Então, o fato de você estar com a 10 do Santos não significa que é o Pelé. O fato de você estar no São Paulo não significa que você tenha competência para dirigir o São Paulo. Hoje, a realidade do São Paulo é essa aí, ó. E a tendência é daí para pior. Eu não sei como é que isso vai virar. Realmente dia a gente deu a informação aqui do Júlio Casares, do Conselho Consultivo, sendo aconselhado pelo Carlos Miguel Aidar a não renunciar. Conselho Consultivo do São Paulo tem o Leco também. Presidentes que até outro dia estavam no São Paulo e não fizeram a diferença, gente. Você sabe qual era o Conselho Consultivo na época que eu comecei a cobrir o São Paulo? Era Paulo Machado de Carvalho, Porfírio da Paz, que fez o hino, gastou toda a fortuna dele para ajudar o São Paulo. Era José Douglas da Lora, era Antônio Leme Nunes Galvão, era Manuel Raimundo Paz de Almeida, meu Deus do céu, era uma coisa assim extraordinária. Laudo Natel. Olha o nível dos caras. Olha hoje. Dá uma olhadinha hoje quem que tá lá. Break na Rádio Jovem Pan, hein? Seguimos no YouTube com o Bate-Pronto desta segunda-feira. E você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Raí Monteiro, o elenco do São Paulo, que já era fraco em 2025, continua fraco em 2026. E tem essa questão política, ano político. Essa semana já tem votação de um impeachment no São Paulo. Não sei até onde, mas pelo menos ontem, assim, pela cacetada que o São Paulo levou, me parece que já começou a se transferir um pouco para o campo. A derrota já era esperada, tal, mas eu acho que já começou a transferir toda essa tensão política para o campo também. Mas o elenco era ruim em 2025 e continua ruim em 2026. Eu discordo um pouco, Pedro, do elenco ser ruim. Eu acho que o elenco tem alguns bons jogadores. Dá para jogar mais do que o São Paulo está jogando. Mas eu entendo que o que está acontecendo no extra interfere, atrapalha, os caras não conseguem jogar. Mas não acho que o elenco seja péssimo, horroroso, não tenha soluções, não tem o que fazer. Não vai melhorar de jeito nenhum. Acho que tem uma ou outra peça ali de destaque. O Marcos Antônio é bom jogador, tanto que o Flamengo queria. O Danielzinho, que ontem fez sua estreia, veio do Mirassol, também é bom jogador, fez um bom Campeonato Brasileiro, excepcional, acima da média, não, mas é bom jogador.
Entre outros que o São Paulo tem, o Alan Franco. Há 2 anos o Alan Franco foi o melhor jogador de São Paulo na temporada em 24, mais ou menos. Desaprendeu a jogar, não sabe mais jogar futebol. O Alisson fez um grande ano de 23, 24, muito bem. Quase foi parar na seleção brasileira com o Dorival, que eu acho que era até um pouco demais, mas também desaprendeu a jogar, fez um jogo péssimo ontem. Então o elenco tem bons jogadores. Tem o Caleri para voltar, tem o Lucas aí nesse compasso eterno de recuperação, tem o Rian Francisco, menino da base, que é uma promessa. Ferreirinha fez uma das melhores temporadas da carreira na temporada passada. Eu acho que tem um time bom para fazer um papel melhor do que ele tem feito em linhas gerais, não necessariamente só no jogo de ontem, né? Para fazer um campeonato melhor do que brigar para ser 10º no Campeonato Brasileiro, ou ser 8º sem muita chance de subir ali, brigar por um G6. Eu acho que o elenco oferece soluções, mas elas não estão aparecendo. E aí tem um pouco desse componente político externo que atrapalha, né? A péssima administração do São Paulo dos últimos anos, e todos esses problemas que vêm aparecendo aí estão sendo apurados, e acredito que no momento certo a verdade toda vai aparecer. Além de algumas outras questões que aí são do trabalho mesmo, né? Do treinador, dos problemas que ele tem para montar o time com jogadores que estão machucados, de, em algum momento, uma falta de flexibilidade, na minha visão, para mudar um pouco o time. Eu acho que essa é uma crítica, por exemplo, que pode ser feita ao Crespo. O São Paulo tem sido um time muito previsível nesse sistema, e aí é muito estranho a gente falar tem sido depois do primeiro jogo da temporada, mas essa temporada que começa tão cedo é quase uma continuidade da última, né? Tem um gap ali de 15, 20 dias sem jogos, e o time já não é tão diferente do que foi o da temporada passada do ponto de vista de peças, né? Você tem o Danielzinho, que foi a única novidade aí entre estreantes, né? No jogo de ontem. O outro que chegou foi o Carlos Coronel, e tem aí também o Dória, né? Que foi anunciado há pouco aí, novo zagueiro do São Paulo. Então, do ponto de vista de peças, não tem tantas novidades assim, é uma estrutura muito parecida com a do ano passado. Mas a insistência na forma de jogar, por exemplo, é algo que me chama a atenção. E acho que deveria ser revisto, por exemplo, né? São Paulo tem um jeito de jogar com um sistema de jogo que não oferece solidez defensiva, que não tem oferecido criatividade, embora essa seja uma questão também por conta das peças, né? Você não tem um cara com qualidade de armação, de articulação de jogo, mas dá para tentar encontrar outras dinâmicas. O Mirassol abre 2-0 ontem, com 20 minutos de jogo, sem forçar. O Mirassol não forçou para abrir 2-0. O primeiro gol é uma jogada bem construída, desde o campo de defesa. O segundo é um erro de passe do Alisson. Aí o Alisson recupera e termina a jogada fazendo o gol, e lá no finalzinho, já com a mais, vem o terceiro. Em nenhum momento do jogo o Mirassol forçou. Obrigou o Rafael a fazer várias defesas, amassou o São Paulo, criou uma porção de oportunidades e venceu com muita facilidade. Acho que esse diagnóstico chama muita atenção. O Mirassol vencer o São Paulo com muita facilidade, que foi o que aconteceu no jogo de hoje. Então são vários responsáveis por esse momento vivido pelo São Paulo. Acho que a diretoria num nível maior, por todos os problemas, o desmando, o abandono do time em relação às competições, a tudo que vem acontecendo. Um pouco o trabalho do treinador, que tem que ser alvo de atenção. Estou aqui dizendo que tem que mandar embora, que tem que demitir ou coisa do tipo, mas não, tem que avaliar, tem que olhar, isso aqui está andando numa boa direção, isso aqui não está, isso aqui precisa de uma correção, é preciso ter essa avaliação, e hoje para mim não tem ninguém dentro do São Paulo que possa fazer essa avaliação, ter essa ideia, essa troca de ideias com o treinador, e o grupo de jogadores também, que vários aí estão rendendo menos do que poderiam, e é preciso entender por que eles estão rendendo menos do que poderia. É salário atrasado, é instabilidade pelo momento, é alguma questão técnica, tática, física. Então tem muito problema no São Paulo nesse momento, e acho que poucas pessoas que são capazes de diagnosticá-los e depois disso resolvê-los. A soma disso é a ruína, que foi um pouco do que a gente viu ontem no jogo contra o Mirassol. E repito o que disse no início, quando a gente estava aqui batendo um papo mais geral, para mim, nesse momento, primeira rodada só, mas é um campeonato de tiro curto, não dá para ficar esperando muito para projetar. Nesse momento, para mim, o São Paulo é um candidato sim ao rebaixamento nesse campeonato. Vai fazer 3 clássicos, 2 fora de casa, mais um jogo contra a Ponte Preta, em um estádio onde habitualmente ele não vence. Então eu acho que o cenário é bem preocupante para o São Paulo dentro desse Campeonato Paulista, tirando os 3 jogos em casa aí contra a Primavera, São Bernardo e Portuguesa, que são bem acessíveis e precisa ganhar. Os outros todos oferecem algum tipo de dificuldade, seja pelo clássico, seja pelo calendário, que vai ter Campeonato Brasileiro junto, seja por um desafio, enfim, o adversário em si. Então é um Campeonato Paulista que já começa preocupante. Um novo formato, a gente vai entender como vai ser nessa temporada com ele em andamento, mas
a estreia do São Paulo, eu acho que confirmou a preocupação que o torcedor tinha quando o ano virou. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta segunda-feira. Mirassol 3, São Paulo 0. Raí Monteiro comentava aqui essa estreia do Tricolor, o único grande a perder nessa estreia de Campeonato Paulista. E as contratações, a gente estava falando aqui do elenco do São Paulo, que eu considero fraco, o Raí já acha que não, que o São Paulo até tem peças interessantes, pode se formar um bom time, enfim, um time até competitivo. As contratações, Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Doria, Lucas Ramon. Nenhum desses aqui, Raí, Vamp, Flávio, chega para mudar o patamar desse time do São Paulo. E quando a gente fala do Matheus Doria, chega a ser interessante aqui que o Matheus Doria foi zagueiro do São Paulo em 2015 e o Tolói também. E os dois hoje estão no elenco do São Paulo. Então, 11 anos depois, o São Paulo contrata uma dupla que fez parte do time lá em 2015, não é? E agora estão de volta ao São Paulo, Matheus Doria e Rafael Tolói. Vamp, você acha que é preocupante ou é só o primeiro jogo do São Paulo? Você acha que o São Paulo tem condições mesmo de cair no Campeonato Paulista ou é só o primeiro jogo e a gente está para mim é o primeiro fazendo jogo, muita pressão, muito alarde aqui? Para mim é o primeiro jogo, não tem condições de cair nenhuma, tem muito time pior. Tá, tem Ponte Preta, Capivariano, Primavera, entre outros mais, né? Portuguesa. Não, isso aí eu boto aí uns 6 na frente do São Paulo, né? Agora, a gente se preocupar com o quê? Eu vou falar, a parte política a gente já sabe o que está acontecendo. A parte de campo. Pô, o São Paulo joga com 3 zagueiros, a temporada toda com o Crespo, desde quando o Crespo chegou. É o time que toma mais gol, pô. Com 3 zagueiros é gol atrás de gol. Tomou 6 outro dia, 3? 6 do Fluminense, lá vai. 3 de novo do Mirassol. Pelo brasileiro foi 3 também. 3 também, 3-0. Então, com 3 zagueiros, eu vou falar da parte tática ali, né? Ah, pô, mas não é nenhum Flamengo, não é nenhum Palmeiras, mas também não pode ser um time qualquer, né? O São Paulo tem qualidade, se você pegar no seu elenco, hoje, no futebol brasileiro de hoje, que começa daqui a pouco o Campeonato Nacional. Você pega o elenco do São Paulo, mesmo que a temporada passada, muitas dificuldades, né? Muitos jogadores lesionados, porque o elenco do São Paulo tem inteiro, o Crespo sempre fala isso, inteiro. O São Paulo tem entre os 8 ou 10 melhores elencos do Brasil. Não vou falar que nem o Pedrinho. O Pedrinho, o Vasco tem um elenco pior, o Pedrinho falava que ele estava entre os 8. Entre os 8, O São Paulo tem um elenco melhor do que o do Vasco. Eu acho. O elenco do São Paulo em si. Agora toma muito gol, cara. É muito gol. E toda vez que é atacado, é agredido, estoura lá atrás. Eu tava até dando uma olhada. Mas se eu pegar um time assim do São Paulo assim, vamos supor que tá ali, né? Arboleda, Ferrarese, escolhe aí outro zagueiro, vai, Sabino. Alan Franco, Sabino, sei lá. Aí você tem um meio campo que você pode usar o Pablo Maia, se tiver inteiro, você tem agora o Bombadilha, tem o Marco Antônio, tem o que chegou agora do Danielzinho. Porra, Caleri, Luciano, Lucas, Ferreirinha, é todo mundo que tem no futebol brasileiro. Não tô dizendo que para Flamengo, para Palmeiras, é uma coisa, é outro mundo. Mas para os demais aí no futebol brasileiro, para Vitória, Curitiba que subiu agora, Atlético Paranaense, Remo, estou falando já em Campeonato Nacional, o próprio Vasco, o próprio Mirassol não tem jogadores de nome, como tem, mas tem a parte, a parte de conjunto de trabalho dá para ver no Mirassol. Então não é tudo terra arrasada, não. E o São Paulo, pela primeira vez desde 2022, levou 3 gols no Campeonato Paulista. Não acontecia desde aquela final, quando o São Paulo levou aquela goleada do Palmeiras na grande decisão do Campeonato Paulista, né? Então não acontecia do São Paulo levar 3 gols no Paulistão, no estadual, desde aquela decisão contra o Palmeiras. E aí a gente está preocupado, né? Está preocupado com essa possibilidade de rebaixamento do São Paulo, pelo desempenho que não é dos melhores, e, enfim, pela crise política, turbulência nos bastidores do clube, Flávio Prado. É para o torcedor do São Paulo ficar preocupado mesmo com a condição que o São Paulo inicia o ano de 2026? E daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Crespo, tem também o Luciano, que conversou com o torcedor, pediu paciência, pediu apoio da torcida do São Paulo, disse que vai ser um ano difícil mesmo. Fala, Flávio. Pedro, é uma coisa assim, até que ponto seria ruim para o São Paulo tomar essas cacetadas técnicas? O São Paulo começar a ter dificuldades, o São Paulo ser rebaixado. Não sei, será que é ruim? Ou será que seria a maneira de você começar, através desse remédio amargo, tomar alguma providência?
não podemos esquecer que o Cruzeiro, antes de afundar, ele ganhou 2 Copas do Brasil. Então, os resultados em campo, eles escondiam uma crise horrorosa. O São Paulo, hoje, ele está totalmente destruído internamente. E aí, ele conseguiu um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e tal, aquilo foi sendo maquiado. A realidade é essa. Se você olhar o São Paulo, ele chegou longe na Libertadores passada, né? E a crise começa quando ele pede para a LDU aqui. Ele poderia ter seguido até um pouquinho mais na Copa Libertadores. Quando a gente fala, Flávio, foi goleado lá também contra a LDU, né? É gol demais que vai tomando. Pois é, mas ele poderia ter passado e aí iria gerar uma situação. Porque essa situação do São Paulo, ela está aí, ela não é de hoje. Isso que eu quero dizer, não é de hoje. Hoje estão fazendo as denúncias, porque tem uma série de interesses por trás. Isso não foi gerado agora. Sabe a impressão que dá? Olha, mês passado começou um processo. Não, isso vem se degradando faz tempo. Faz tempo. E essa degradação, ela precisa acabar de algum jeito. Tem que explodir. A explosão qual seria? Trocar o Júlio Casares por outro é besteira. Todo mundo está no mesmo grupo, tal, não adianta nada, não muda coisa nenhuma. Não, teria que ter um choque de realidade. Então, de repente, cair pode ser um choque de realidade interessante. Precisa acontecer alguma coisa para que a coisa mude. Porque o São Paulo vem caindo faz tempo. E olha que o São Paulo é tão grande, que apesar essa porcariada começou lá com o Juvenal Juventus. Olha quanto tempo tem isso. Lá no 3º mandato. Pois é, olha quanto tempo tem isso. E o São Paulo é tão grande que ele demorou tudo isso para chegar no estágio que chegou. Mas chega. O Império Romano era imbatível até que foi batido. Quanto maior, mais tempo demora. Mas quando vem também, vem aquele, né? O São Paulo tem um modelo de gestão absolutamente falido. Ele precisa do choque de gestão, precisa mudar 100%. As pessoas que estão lá, quem está no poder, quem está pleiteando o poder, não são pessoas que têm a capacidade de levar o São Paulo no estágio que ele merece estar, no estágio que ele já teve um dia. Ele precisa do choque de gestão. Como é que virá esse choque de gestão? Né? Não sei, talvez uma queda num campeonato e tal possa até ajudar. É aquela coisa tomar o remédio amargo para que você possa, em algum momento, melhorar, sarar. Talvez, porque realmente o São Paulo é um clube muito doente. E o remédio tem que ser muito amargo. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 23, passando pelo Corinthians, passando pelo Palmeiras, passando pelo Flamengo. Um título que o São Paulo não tinha. Então, assim, foi uma conquista que o torcedor ficou muito feliz à época. Mas é isso também, o torcedor do São Paulo não quer ser campeão esporadicamente, ser campeão da Copa do Brasil ali, aí vai passar mais alguns anos, vai ser campeão de novo. Não, o torcedor do São Paulo quer uma estrutura que condicione ao time ser competitivo todos os anos, brigar pelas taças todos os anos. É isso que o torcedor do São Paulo pede. Estrutura que o São Paulo sempre teve, porque o São Paulo sempre foi vitorioso na sua história. Poucos jejuns assim de título o São Paulo teve na sua história. Anos 90, começo dos anos 2000, para não ir tão longe. Gente, São Paulo estava ganhando tudo, era exemplo de gestão. E o Palmeiras era o São Paulo. Ninguém queria ir para o Palmeiras. Exato. E o São Paulo era a referência. O modelo do Palmeiras é o modelo do São Paulo. Revelar jogadores, vender jogadores muito bem, fazer compras pontuais, mas quando comprar, uma vez ou outra falha, como ano passado o Palmeiras não conseguiu se acertar. Mas esse modelo, essa coisa exemplar, quando você citava o São Paulo, em tudo. Né? Estrutura moderna, tudo alinhado. Agora a gente lembra, o Rogério Ceni falou, piscina com cadeiras lá dentro, a condição de trabalho para fisioterapia, para medicina, toda degradada. São Paulo era pioneiro em tudo. Tinha uma verba, Pedro. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu não custa repetir. São Paulo tinha reservado uma verba no orçamento do ano para que o fisiologista, que foi o primeiro clube do Brasil a ter fisiologista, doutor... oh, meu Deus do céu, querido amigo, já eu vou lembrar. Que o filho dele, inclusive, trabalhava em São Paulo até pouco tempo agora. Já vou lembrar já, que até me perdoe, porque é um querido amigo. Mas ele tinha uma verba todo ano para ir nas principais feiras de esportes do mundo para trazer as coisas atualizadas para o São Paulo. O São Paulo sempre foi pioneiro, sempre. Tem o João Paulo Medina, que era um cara que via à frente, sabe? O São Paulo tinha era a referência. São Paulo fazia, os outros seguiam. A própria ideia de fazer um CT maravilhoso para revelar jogadores, CT, a ideia da base de Cotia, ela já era uma ideia que o São Paulo vinha fomentando fazia tempo. Ter um estádio próprio para explorar esse estádio para São Paulo, teve isso também. Era um grande... Tinha o estádio do Vasco, que era um bom estádio, pontualmente o estádio outro, mas o grande estádio que seria... O São Paulo, ele recebia todo mundo, os clássicos eram todos lá. O Vampeta cansou de jogar lá. Não, tudo isso. Conquista tudo. Por exemplo, eu não tenho uma conquista dentro do Pacaembu.
7 títulos conquistados com o Corinthians. Tudo no Morumbi. Tudo no Morumbi. Um em Brasília e um no Rio, 5 dentro do Morumbi. E nem sempre contra o São Paulo. Não. O São Paulo recebia tudo. O São Paulo era referência. Lembra o jogador de fora que vinha se tratar no São Paulo? Vinha operar um monte. Inclusive o Amoroso, salvo engano, quando ele veio, que ele jogou, ele veio para se tratar e acabou jogando Adriano. no Mundial. O Adriano. O próprio Denilson, esse perrengue que ele fala, né? Ele veio do exterior, depois ele foi pro Palmeiras, esse perrengue aí. A gente tá pegando ele do tomar Corelli aí. Esse perrengue sempre vai e volta. Mas enfim. A treta já começou, né? Os caras. Foram 5 títulos conquistados lá, Flávio. Treta. Todo mundo jogava lá, pode ver as conquistas. Referência de vice-campeão brasileiro do Palmeiras, decidindo dentro do Morumbi. Os jogos, tudo era decidido no Morumbi. Hoje o São Paulo virou motivo de chacota. São Paulo hoje é um coitadinho e quando o Raí levanta e pode ele cair num campeonato com nível baixíssimo, como o Campeonato Paulista, não é uma aberração. Isso que o Raí falou, eu não coloquei assim, por exemplo. Na rodada que ele vai pro Clássico, pode estar esses times menores se enfrentando e somando pontos, né? Sim. Se ele não somar. E acho que além disso tem o fato de, a gente leu aqui a tabela, né? Os pequenos não têm esses jogos todos. A federação fez uma tabela para que os pequenos não enfrentassem, né, os 4 grandes. Eles vão enfrentar cada um só. Então isso pode contribuir também. Nós temos o Crespo falando a respeito do jogo do São Paulo, já projetando a temporada também. O Crespo falou do momento político. Vamos ouvir o técnico do São Paulo. Você que está chegando agora aqui no Bate Pronto, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal. Daqui a pouquinho nós vamos falar também do Corinthians, que estreou bem. Tem o Endrick começando a sua trajetória no Lyon, falando em estreia, começou muito bem o Endrick. Turíbio Leite de Barros, tá? Me perdoe que o doutor Turíbio é referência mundial em fisiologia. Me perdoe que ele é meu amigo, muito querido. Ele recebeu uma verba anual do São Paulo para atualizar o São Paulo. Esse era o São Paulo que eu conheci. Esse era o São Paulo. Hoje o Departamento Médico de São Paulo lotadaço, né? Cheio de jogadores, né? E não para de receber. Provavelmente a condição de trabalho lá deve ser primária ou as pessoas que foram chamadas politicamente. Por uma ala, por outra ala e tal. Em 2025, São Paulo só ficou atrás do Grêmio. Quantidade de jogadores no departamento médico, né? Jogadores machucados. Vamos lá, Hernan Crespo, que no ano passado mandou indiretas bem diretas, né, para a diretoria do São Paulo. Tinha gente que achava até que o Crespo não ia ficar para esse ano. O Crespo fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Primeira coisa, depois de 7 dias jogar um jogo oficial e não ter lesionados, já é uma notícia positiva. Eles mereceram. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereciam. Mereceram a vitória. Acho que depois de 7 dias ter a possibilidade de jogar um jogo oficial é importante para o futuro, para a construção. Depois, no aspecto político, eu não quero entrar, é um momento muito sensível. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time em São Paulo, mas ao final do dia, acho que São Paulo é maior de todos nós juntos. Então, meu trabalho é tentar proteger o time, tentar proteger o São Paulo, sabendo perfeitamente que falo com a diretoria que precisamos reforços porque foram embora muitos jogadores e não temos modo de pensar que com assim poucos atletas enfrentar toda a temporada. A diretoria lo sabe, está trabalhando nisso. Temos que, em base a nossas possibilidades, tentar de ver os esforços para ajudar o time. Mas a situação é difícil e todo mundo lo sabe. É um momento delicado. Acredito na justiça. Ainda a justiça está trabalhando, a polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados. Então, eu acompanhar com confiança, pensando que até prova contrária, todo mundo inocente. Então, a situação, como eu falei, é muito sensível.
é muito difícil. Mas aqui todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara, trabalhando todo dia para melhorar a situação. O mesmo fala para o grupo inteiro. Todo mundo sabe, o grupo de atletas tem que estar blindado. É um problema que deve ficar fora. É difícil, muito difícil. Mas a situação é esta. Não é que uno vai escolher a situação ideal. Eu já falei muitas vezes. Preferiria ter a idade para vir a São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Toca aqui e vamos a trabalhar para sair de uma situação muito difícil e muito delicada, ou aquilo que a gente pode controlar. Que pode controlar? Tentar de blindar, tentar de cuidar, proteger o grupo de atletas que trabalham dia a dia para tentar fazer o melhor. Como falei, São Paulo é maior de tudo nós. Então, São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu, porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, muito sensível. Sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Então, não é todo mundo ruim aqui. Então, temos gente que é honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra. Aí o Hernan Crespo, né, falando, o São Paulo não morreu, o São Paulo não está abandonado. E tem também a declaração do Luciano, saindo do campo de jogo, conversou com a imprensa, o Luciano, que é um dos protagonistas dessa equipe, jogador extremamente identificado, né, com o torcedor do São Paulo, falando desse momento vivido pelo tricolor. O Luciano também falou e a gente tem aqui a declaração dele, ó. Nossa equipe não fez um bom jogo, a gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. A parte política vou deixar para o outro pessoal falar. Tentamos não deixar isto interferir e deixo para outras pessoas falarem. Vou falar para você. E vou ser sincero, a gente pede o apoio da torcida, porque como no ano passado, este ano acho que vai ser mais difícil. Peço para o torcedor não abandonar o time. Com eles, somos mais fortes. A temporada será difícil. Só peço que o torcedor não abandone esse clube, fecha aspas, tá aí o Luciano. A gente também tem a arte, é claro que eu falei aqui no começo do programa, mas a gente tem a arte com os próximos jogos do São Paulo, até para a gente ter um panorama aqui dos desafios que o São Paulo terá pela frente. E já misturando também Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, não é? Campeonato Brasileiro já bate a porta, hoje dia 12 de janeiro, e aí dia 28 ou 29, a estreia do São Paulo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Tá aí na tela para você, a nossa produção separou. São Paulo e São Bernardo já é o próximo jogo, aí tem clássico contra o Corinthians em Itaquera, São Paulo e Portuguesa, Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Palmeiras está trocando o gramado do Allianz, só vai voltar a jogar no Palestra Itália lá em março, hein? Então, o Campeonato Paulista do Palmeiras na Arena Barueri e até mesmo ali a primeira rodada, pelo menos o primeiro compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, também em Barueri. Aí o São Paulo tem o Flamengo, aí dia 28 ou 29. Então é essa tabela, os próximos 5 jogos do São Paulo em 2026.